Bom dia, graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente, com mais uma pérola do reino, nessa sexta-feira. Um pouquinho frio, mas Deus nos sustenta, amém? E hoje nós iremos meditar no livro de Salmos, Salmo 40. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz a palavra: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? O Salmo 40, amados, ele foi escrito pelo rei Davi, e é um poderoso testemunho de confiança em Deus, né, no meio da aflição. Ele começa com a expressão: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é confiar que Deus irá resolver, mesmo que não seja no tempo que queremos. Mas Deus se inclinará e ouvirá o nosso clamor. Bonito, né? Embora nós não possamos precisar a época ou as circunstâncias, né, exatas em que o Salmo foi escrito, ele retrata com perfeição a dor diante de uma grande dificuldade, mas ao mesmo tempo a beleza de como o Senhor agiu em favor do seu servo. E mais do que isso, muitos estudiosos enxergam nesse salmo uma passagem messiânica, ou seja, se referindo ao Senhor Jesus, apontando profeticamente para os sofrimentos que o nosso Senhor Jesus enfrentaria em seu ministério terreno, lá na frente. Quando a Bíblia diz que Davi, o rei Davi, né, era um homem segundo o coração de Deus, não significa que ele era perfeito ou imune às falhas. Pelo contrário, Davi cometeu erros gravíssimos. O que o tornava diferenciado não era a ausência de pecados, mas a sua postura diante deles. Davi possuía um coração prostrado, totalmente dependente e sinceramente arrependido diante do Pai. Apesar de todos os seus altos e baixos, né, na sua caminhada, a sua confiança no Senhor permaneceu inabalável. Amados, longe de nós julgarmos as falhas de Davi, essa passagem deve nos levar a uma autoavaliação, nos fazendo olhar para nossas próprias fraquezas. Nossos erros podem não ser iguais ao dele, mas todos nós enfrentamos oscilações e fragilidades em nossa caminhada cristã. Então, amados, sigamos o nobre exemplo desse rei, não imitando seus tropeços, mas copiando a sua contrição, a sua dependência, o seu profundo arrependimento diante do trono da graça. Amém? Nossa caminhada terrena, as aflições baterão à nossa porta. O próprio Senhor Jesus nos alertou com clareza sobre isso. Em João 16:33 diz: Tenho-vos dito isso, porque em mim tenhais paz. Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E, no entanto, a nossa grande certeza é que, firmados em Cristo, jamais caminharemos solitários. Ele mesmo selou o nosso coração com a sua promessa eterna. Mateus 28, no finalzinho do versículo 20.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bonito, né? Promessa de Jesus. Amados, em nossa caminhada cristã, a vida muitas vezes se assemelha às estações do ano. Atravessamos dias de intenso calor e vigor, outros dias de clima ameno e tranquilo, e alguns de frio, rigoroso, desafiador. E diante disso, desse quadro, eu lhe pergunto com muito carinho: em qual estação se encontra a sua vida nesse exato momento? Em qual estação está a sua vida nesse momento? Antes de nós nos unirmos em oração, o meu desejo pastoral é que o seu coração seja inundado com essa certeza inabalável. Você pode confiar plenamente em Deus, independente de qualquer estação que você esteja nesse momento. Amém? Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Então, confie. Amados, para ficar bem claro, em nossa caminhada com Deus, enquanto estivermos debaixo desses céus, viveremos dias de verão, cheios de calor, vigor e uma alegria contagiante que incendeia a nossa alma. Mas já em outros momentos, experimentaremos o outono, um tempo de lento esfriamento, onde, assim como as árvores perdem suas folhas, nós também podemos perder o nosso entusiasmo, mesmo que temporariamente. No último dia 21, agora de junho, nós entramos oficialmente na estação do inverno. E olhando para fora, vemos os dias mais cinzentos, as temperaturas mais baixas, e aquela chuva fina e constante que parece interminável. E traz um cansaço e até uma certa relutância em levantar da cama para enfrentar o frio. Não é mesmo? Isso acontece com você? Mas, amados, espiritualmente falando, muitas vezes experimentamos essa mesma sensação. Passamos por um inverno da alma, marcados por certa frieza, pelo desânimo e pela dureza das provações que se apresentam no nosso dia a dia. Então, amado, se você se encontra hoje nesse inverno espiritual, está com o coração gelado pelas circunstâncias, lembre-se de que o Senhor permanece conosco mesmo no frio. Deus está conosco em qualquer estação. Amém? Assim como as leis da criação testemunham a fidelidade do Criador, a promessa divina é infalivelmente e se cumpre. A promessa divina se cumpre infalivelmente. Vamos colocar melhor assim. Logo as feridas da alma cicatrizam e volta a brotar, e tudo se revigora em nós novamente. Amém? É o agir do Espírito Santo, fazendo com que uma nova e linda primavera invada a nossa história, transformando o deserto do nosso coração em um jardim que volta a florescer. Você pode imaginar esse cenário? E ali a nossa fé ganha novas cores.
e a nossa alegria no Senhor é plenamente restaurada. Aleluia. Existem várias passagens na palavra de Deus que nos lembram dessa restauração. No livro do profeta Isaías 51:3, tem um trecho que retrata muito bem isso. Nele é um consolo aos corações daqueles que enfrentavam dias difíceis. Isaías 51:3 diz: porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Isaías 51:3. E esse consolo, amados, também chega aos nossos corações nos dias de hoje. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Deus de consolo, Deus que nos fortalece, Deus que nos sustenta. Pai amado, se há algum coração que está frio, que está no inverno espiritual, aqueça agora, Senhor Deus. Manifesta o teu poder e a tua glória. Tu é um Deus que pode, Tu é um Deus que sustenta, Tu é um Deus que está em todas as estações. Então, Pai, nos dê o ânimo necessário para seguirmos em frente, Pai, buscando cada vez mais a Tua face e glorificando o Teu nome. Pai, continua conosco nesse dia, que Teu Espírito Santo esteja à frente de todos os nossos projetos, para que tudo que façamos esteja de acordo com a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um dia abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.